E aí, rapaziada, quanto tempo? Fiquei um tempo aí sem postar o vídeo no canal, tá? Por conta de problema no computador. Mas eu estou voltando aí com o nosso mendigo maravilhoso. Aí uma obra tá ficando maneira, tá? Eu espero que vocês gostem. Fiquem com o vídeo. A nossa obra, ela começa com um clima sombrio e alguém olhando para o seu corpo completo de sangue da cor carmesim. Minha nossa, o cara tá todo fudido. O terreno está repleto de corpos espalhados, onde aconteceu um verdadeiro massacre, onde só restou a morte. O cara percebeu uma movimentação estranha nas costas e olha pra ver, mas ele encontra o seu veterano Jang Moon, que foi de arrasta por um raio negro que perfurou metade do seu corpo. E se lembra do seu amigo que foi dividido e começa a se lembrar da batalha que foi unilateral. O cara fica puto e triste por todos terem morrido, e a obra começa a explicar que mais de 20 seitas diferentes, incluindo as 10 maiores contra os Shuman, resultou apenas na própria aniquilação. E de quem seria a culpa? O cara com os dentes cerrados com tanta força, fazendo escorrer sangue pela boca, olha direto para o verdadeiro causador de toda essa dor, o demônio enviado pelos céus. Ele é do grupo demoníaco que transformou o mundo todo em um mar de sangue. O líder da seita do diabo, Shuman, o demônio celestial. O rei demônio diz pro rapaz que é realmente uma pena o que aconteceu com a seita da Montanha Florida. O rapaz, com um olhar de ódio, começa a se levantar, enquanto o rei demônio diz pra ele que se pelo menos conseguisse fugir, poderia se gabar pelo resto da vida por ter me matado. Mas parece que não vamos chegar mais longe do que isso. De pé, coberto de sangue, com apenas um braço, cospe sangue e se apoia no joelho. Ele manda o rei demônio calar a boca, mas o rei demônio, ele em cima da pilha de corpos, estende a mão e diz que ele tem todo o direito de se orgulhar de si mesmo. Mesmo que todos tentaram, sua espada foi a única que alcançou o meu corpo. Em nome de Shuman, eu reconheço o seu esforço, e sua seita possui a melhor esgrima do mundo. O rapaz, com raiva, puxa a espada que estava estacada ali no seu ombro e grita dizendo que mandou ele calar a boca, e avança em direção do rei demônio, enquanto ele observa dizendo que isso é uma vergonha. Se tivesse mais um dia, eu seria capaz de me tornar um homem digno do nome Shuman. Lembre-se, discípulo da senha Montanha Florida, esse não é o fim. O rei demônio irá voltar e quando isso acontecer, o mundo será tomado pelos demônios. Ele se prepara para atacar e corta a cabeça do rei demônio, e a cabeça cai, com ele dizendo que ninguém será capaz de parar os demônios. E finalmente, a guerra acabou. E o rapaz, suando, pensa que agora a morte é inevitável, enquanto observa o sol nascendo. O que será da seita da Montanha Florida agora? Ele olha para trás, vendo que todos da seita morreram no campo de batalha e também todos os que seguiram, e pensa que os únicos que sobraram foram as crianças sem poder, e se pergunta se isso teve algum sentido, e se ele tivesse dedicado mais ao treino, ele não conseguiria ter salvo pelo menos mais uma vida. E finaliza pensando que isso tudo é simplesmente sem sentido, e ele vira mais um corpo sem vida na montanha. Ele era o 13º discípulo da grande seita da Montanha Florida, o terceiro grande espadachim, o santo da flor de cerejeira, Shang Myung. Depois de matar Shuman, que trouxe a destruição e o caos ao mundo, ele deu seu último suspiro no topo da montanha da seita de adoração ao diabo. Essa curta história foi o único legado que ele deixou no mundo. A gente começou essa história aí, ó, bem tranquilinha, e toda a vida dele começa a passar diante dos seus olhos, desde quando era um neném, que foi encontrado pelos integrantes da seita da montanha, e foi treinado desde criança para ser um espadachim, e até mesmo das broncas que levava por bater nas crianças. E ele pensa que estava cansado disso, mesmo que fosse um discípulo da seita, não conseguia seguir completamente os ensinamentos, e que estava tendo atenções desejadas por causa do seu talento, mas na verdade era só um iniciante, e se questiona como que não percebeu antes que tudo que ele tinha veio da seita. E o mestre dele aparece perguntando se ele se arrepende do seu passado, e ele diz que sim, que se arrepende do seu passado. Se eu apenas tivesse me dedicado mais, se eu pudesse ter me tornado pelo menos mais foda, eu poderia ter mudado o desfecho dessa tragédia. O mestre responde sorrindo pra ele que não tem por que de se arrepender. A seita da Montanha Florida vai continuar, não importa o que aconteça. E a cena muda, com ele criança tomando uma porradona ali na cabeça, fazendo os pássaros se assustarem pra longe. Ele tenta se proteger, questionando se é o Shuman, pensando que ele estava morto. O guri puta responde: Shuman, Shuman, minha bunda, que merda você está falando enquanto dorme, seu vagabundo? Todos já foram oferecer as preces, e o que te deu a coragem pra dormir até tão tarde? O prota ele fica assustado e fica sem saber o que está acontecendo e
percebe que o pirralho está o repreendendo. Ele olha pro garoto e percebe que ele está gostando daquela situação e responde com calma: olha aqui, meu jovem, eu ainda não entendi o que estava vendo aqui, mas por favor abaixe essa coisa aí primeiro. O garoto puto diz: olha aqui, e começa a rir que nem um retardado. O prota ali ainda fica sem entender o que está acontecendo e ele também começa a ficar puto, porque ele é um santo da espada das cerejeiras e alguém como líder das outras seitas deveria tratá-lo com respeito, mas aquele garoto ali está, e o garoto também já se prepara ele para dar mais um ataque, ameaçando matar ele. O prota tenta se proteger para depois dar uma surra nele também e estender a mão, mas confuso, a mão dele ali não alcança o bambu e percebe que o braço dele é muito mais curto e se questiona porque o braço dele está assim, e toma-lhe bambuzada na cabeça para ficar esperto também. O garoto revoltado chama ele ali de maldito e continua com a sarivada no prota e pergunta se ele ainda não entendeu e que para alguém tão retardado como ele uma surra vai estar consertando. E o outro garoto ali começa a entrar na cabana, ele vê a surra ali que o prota tá tomando e vai embora fingindo que nada tá acontecendo. E a gente consegue estar escutando lá o prota gritando, pedindo desculpa. Depois de um tempo o prota foi pro rio se limpar daquela saraivada que tomou, com uma puta vontade de se vingar daquele guri e que nunca havia tomado uma surra como aquela. Ele se lembra lá do guri com um bambu e pensa que mesmo que seja pelo bem do pirralho, ele vai cuidar dos mendigos, da seita União dos Mendigos. Essa seita aí tá me representando, viu? Ele se olha no reflexo da água e se pergunta quem que é essa criança e se questiona o que está acontecendo e se é uma reencarnação do budismo e pensa que deveria ter entrado no templo Shaolin se soubesse que isso ia acontecer. Atrás dele tá vindo aquele garoto lá que deixou o Proto pros lobos comerem e chama por ele, e é bem isso que o Proto joga na cara dele, e ele pergunta se o Proto está bem e ele explica que o Wang Shu é daquele jeito mesmo, mas que hoje passou dos limites. E o Proto diz que quer fazer duas perguntas para ele. O garoto fica ali confuso e não responde, e o Proto pergunta se ele é um mendigo e fica um silêncio ali ensurdecedor. E o garoto responde que sim, é bem óbvio pelas roupas que ele está usando. E o prota fica indignado por ter nascido como mendigo. E a segunda pergunta que o prota faz é se o garoto conhece o Shuman. E o garoto responde que ele ficou biruleibe das ideias, que a surra que ele tomou mexeu com o cérebro dele. O garoto pensa e responde que sim, que conhece e pergunta se é o líder dos demônios que morreu há um século atrás. O prota ali, ele fica em choque com a informação que faz um século que ele morreu, mas ele fica com dificuldade de acreditar e agarra-lhe o mendigozinho, questionando se faz mesmo um século que Shuman morreu. E o prota fica pressionando ele pra ver se realmente é verdade. E o guri diz que é verdade. Então o prota solta ele e fica tentando processar as informações. E se pergunta por que não reencarnou logo depois da sua morte. Porque agora ele se sente sozinho nesse mundo. O garoto vê ali que o prota tá com uma cara como se tivesse assistido o vídeo lá do Pedro Loss, porque ele está tendo uma crise existencial, e pergunta se ele está bem. E ele se lembra da seita da Montanha Florida e pergunta pro garoto o que aconteceu com ela, mas o garoto não reconhece a seita não. E isso deixa o prota desolado, perdido na confusão, e questiona se o garoto não é um mendigo, e ele diz que sim, assim como ele, né, o seu otário. Então o prota diz pra ele que então ele faz parte da União dos Mendigos, que faz parte das 10 grandes seitas lideradas pela seita da Montanha Florida. E o garoto fica sem entender nada e pergunta do que ele está falando, que as grandes seitas são aquelas ali, ó, seita para um caralho, tá? Ele fala todas as seitas ali que existem naquela época e que não tem nenhuma seita da Montanha Florida. E aí que a ficha do prota cai, que a seita da Montanha Florida não existe mais. E como que isso é possível? O prota agarra nele de novo e o garoto já desistiu de tentar fazer alguma coisa e já aceitou ali. E o prota fica empurrando ele, perguntando incrédulo como que aqueles caipiras da seita das Ilhas do Sul se tornaram uma das grandes 10 seitas. E ele percebe que isso não é importante, que o foco ali é a seita. E continua perguntando se a seita da Montanha Florida não é mais uma das 10 grandes seitas. O garoto pensa ali mais um pouco, que ele lembra de algo e diz que acha que ouviu sobre essa seita no mapa da província Shanxi, e acende ali uma fagulha de esperança no prota. Ele para de sacudir ali o garoto e conclui que a seita deve estar em algum lugar da província Shanxi e pergunta se o garoto sabe de mais alguma coisa. O garoto não sabe direito sobre essa seita fazer parte das 10 grandes, mas ele pensa um pouco mais ali e diz que até onde ele sabe a seita da Montanha Florida já até caiu. E a realidade naquela época é dura pro prota, ele fica remoendo essa informação. Uma das 3 seitas mais prósperas caiu. Ele solta o garoto ali que cai no chão. O prota ali fica paralisado com medo. Ele não quer estar acreditando que a seita dele caiu e conclui que precisava ver isso com os seus próprios olhos. Determinado, ele diz pro garoto: eu estou indo para a Montanha Florida. O garoto, olhando pro prota, responde que ele vai tomar mais uma surra e que ele deveria ficar de boinha ali fazendo as preces dele. O prota grita de novo com o garoto, mandando ele calar a boca e que ele vai fazer mais algumas perguntas e que só quer que ele responda. Ele começa ali perguntando qual o nome dele, e o garoto pergunta por que o mendigo teria o nome e que ele pode ser chamado do que quiser, mas que é chamado
chamado de Shu-san. E o prota pergunta sobre a idade. Ele analisando ali parece ter uns 15 ou 16 anos. E o garoto questiona como que o mendigo saberia sua própria idade. Mas o prota diz que tá tranquilo. E pergunta o nome dele e daquele guri lá que bateu nele. O garoto acha estranho dele não lembrar de nada mesmo. Mas responde que se chama Kushio e o outro é Kupao. Esse nome é como irmão, né? Separado por um campo ali que bate bola, assim que você me entende, né? O prota fica quieto, mas assinando com a cabeça. E depois diz pro Kushio que ele paga os favores e os rancores em 2 vezes. E que é pra se lembrar do nome Chungmyun, da seita da Montanha Florida. E que da próxima vez que se encontrassem, ele vai pagar os favores de hoje. E o prota vai embora. Depois ali ele volta ali pro garoto e pergunta pra que lado fica a Montanha Florida da província Shanxi. O Kushio fica em silêncio e não sabemos onde fica, tá? Não aparece pra nós. Mas o prota sabe porque na próxima cena ele já tá metendo o pé. Pelo visto ele vai ir correndo até a seita porque na vida passada ele corria mais que um cavalo. Mas agora ele já não está mais na vida passada, né? E o corpinho dele não aguenta e ele cai no chão quase morrendo. E no chão ele pensa que não vai conseguir chegar até a Montanha Florida com o corpo que ele está atualmente. Que se continuar ele vai acabar morrendo mesmo. E como que ele vai chegar na província Shanxi? Você me pergunta, jovem gafanhoto? Pois é, ele tem uma carta na manga. Ele se levanta rindo porque se lembrou de uma técnica fundamental da seita. Orgulhoso, ele vê uma oportunidade de ouro e explica que mesmo aqueles que chegaram ao topo procrastinaram assim como você e eu. Ficaram vadiando, dando umas fugas e enchendo a cara com goró. Bom, talvez vocês não, né? Mas essa última parte ali ele não se arrepende. E pensando bem, vai conseguir fazer tudo isso de novo. Indo em direção das árvores, ele procura por um lugar para começar a cultivação. E então ele se senta na frente de uma árvore e ele começa a prestar atenção ao redor, pensando na técnica de cultivação que ele tem que começar a praticar. E pensa que se ele não se limitar apenas nas técnicas da seita da Montanha Florida, o desenvolvimento dele vai ser multiplicado. E de todas as técnicas, ele vai focar primeiro na técnica do equilíbrio. E que tipo de técnica marcial é essa? É uma técnica traficada no submundo dele. Ele respira fundo e a obra ela começa a explicar que essa técnica não é capaz de aumentar a força interior de alguém, mas sim de limpar o corpo da pessoa. E essa é uma das técnicas fundamentais da seita. Ele apenas precisa estabelecer uma fundação forte para aguentar a força interior do corpo. E é por esse caminho que ele vai seguir. E enquanto toda essa explicação rolava, ele está purificando precisamente a energia absorvida dos arredores, especificamente daquela árvore ali que ele está apoiado, tadinho. E então ele começa a juntar a energia limpa na região do abdômen, que se chama Dantian. E todo feliz ele consegue formar o primeiro núcleo de Ki. E pensa que essa será a fundação que vai abrir o mundo inteiramente novo para ele. E que isso é apenas o começo, como uma bola de neve e se tornará uma avalanche. Ele se levanta para começar a correr de novo e cai de cara no chão. Ele tem realmente uma boa relação com a natureza, né? Não para de abraçar o chão, mas ele cai ali de novo por conta da prática de cultivação. Ele utiliza muita energia do corpo e essa técnica não ajuda ele se precisar usar o corpo logo depois. No chão ele escuta o mestre dele chamando por ele, chamando ele de burro, e o proto manda ele ir embora porque está irritando ele. Indignado, grita se perguntando como caralho que ele vai chegar na Montanha Florida. E um tempo depois, no vilarejo, vemos ali mais alguns mendigos, e um deles chama por outro, que diz que tem um mendigo iniciante que está catando umas esmolas. O mendigo, que está sentado ali no chão, responde que percebeu uma movimentação estranha e que vai lá dar uma lição nele, e os outros concordam. Chegando lá, o proto está sentado no chão e o mendigo diz que é aquele ali. E o mendigo que estava sentado no chão aquela hora chama pelo prota, e ele está de boinha ali amassando sua comidinha e ignora ele. O mendigo chama ele de novo e pergunta se está surdo, e o prota se vira para ele e pergunta se é com ele que ele está falando. O mendigo chefe fica puto ali pelo prota falar dessa forma com ele e conclui que ele já deve estar muito louco mesmo sendo tão jovem. O mendigo diz que ninguém deu permissão para ele pegar esmola ali, mas por ser jovem, vai deixar ele embora de boinha, e dá aquela extorsãozinha nele de leve, né? O prota percebe que vai rolar uma confusão, olha pro pãozinho dele que tava amassando ali e diz que eles realmente são sem vergonha e pergunta se vão roubar até o pãozinho dele. O mendigo ali da esquerda pergunta quem que ele está chamando de sem vergonha. O prota ignora, limpa ali a sujeira da roupa, começa a se alongar na frente dos mendigos que ficam confusos. Ele finaliza o alongamento ali e percebe que o dantian dele ainda não é tão bom, mas deve ser o suficiente. Ele se vira pros mendigos ali e diz que já se acostumou com um corpo e que podem vir os 3 juntos. E diz que ele é fraco e que não vai bater muito. E pergunta se eles não se
se importa de apanhar um pouco. O mendigo ali, chefe, fica vermelho de raiva por ser insultado e manda matar ele. Os dois bode velho começam a correr em direção do Prota e se preparam para atacar, mas o Prota desvia facilmente. Olhando para ele, prepara o soco e toma uma bendada na cara. Já era feio, agora piorou. O mendigo ele cai no chão na frente dos outros dois que ficam surpresos e o Prota hesitante diz: "Eu sou..." E fica orgulhoso do nada, gritando que nem um retardado, que é o santo da espada da flor de ameixa, da montanha florida. Um tempinho depois ali todos tiveram sua vez e estão ajoelhados chamando o Prota de chefe e pedindo desculpas. E o Prota tá de boa em ele amassando o pãozinho dele de novo e pergunta por que estão chamando o mendigo de chefe. O cara lá, né, fica sem saber o que responder e chama ele de chefe mendigo. O Prota dá uma ameaçadinha ali e pergunta se ele chamou ele de mendigo e o outro fica todo cagado de medo pedindo desculpas. E então o Prota pergunta se eles sabem como chegar na província de Shanxi. O ex-chefe, né, dos mendigos responde que é tão óbvio e diz que se eles soubessem não seriam mendigos e que não é algo que deveria ser perguntado para pessoas como eles. E o Prota ele fica com uma cara de poker face sem dizer nada, até que ele começa a rir e diz que estava balançando a árvore errada e os mendigos vão na onda dele, até que a mania do Prota volta à tona de novo e agarra ali o ex-chefe no colarinho e com uma cara de psicopata diz: "Caso nos encontrarmos de novo e eu te perguntar algo, é melhor você saber a resposta se não quiser morrer", e manda eles meterem o pé dali. E aí eles se levantam e saem correndo desesperados. Um tempo depois, em algum lugar ali no meio das montanhas, um velho está observando a paisagem e alguém chama por ele. E esse velho aí é o líder da seita, e quem chama ele é o Un-An. O velho se vira dizendo que pode entrar. O Un na porta diz que não é algo importante, mas que tem uma criança pedindo pra encontrar com ele. Já sabem, né? Até que ele chegou rápido. O líder da seita, surpreso, questiona sobre a criança e se depara com um mendigo todo fudido cumprimentando ele e se apresentando: "Meu nome é Chung Myung e eu gostaria de entrar na seita da Montanha Florida." O velho observa ele e pergunta pro Wan se ele informou o Prota que não estão aceitando mais ninguém para entrar na seita. E o Wan lhe responde que avisou, mas ele não parava de incomodar, que acabou levando ele até ali. Eles olham pro Prota de novo e parece estar todo felizinho, mas na verdade ele está começando a ficar puto. Mas por que ele está ficando puto? Vamos descobrir juntos, tá bom? Um tempinho atrás ali o Prota está todo acabado, se apoiando no pau e finalmente chegando na entrada da Montanha Florida. E aparentemente aqueles mendigos deram uma sugestão de caminho que era mais curto, mas não era não. Pelo menos ele chegou até o local, né? O Prota se prepara e recupera a determinação porque ele vai ter que subir aquela porrada de escada e finalmente começa a subir. Mas você achava que era só escada? Porra nenhuma, vai ter que escalar a montanha também. E ele começa a subir ali, mas fica com dificuldade, quase caindo com o pau na boca. Ele fica assustado, mas ele consegue se lembrar que pode fazer qualquer coisa se for atencioso o suficiente, e começa a escalar de novo. E finalmente ele chegou lá em cima, mas pelo visto só o corpo, né? A alma dele ficou lá embaixo mesmo. E do nada ele fica indignado e pergunta aonde que foi parar. Pra onde que foi parar a placa da seita? A placa que o mestre dele limpava toda manhã sumiu. Ele quase perdendo a cabeça e alguém abre a porta perguntando quem que está ali. E ele encontra o Protinha todo desleixado e pergunta se ele chegou ali sozinho. E ele responde que sim. E o Wan pergunta como que conseguiu subir sozinho. O Prota pensa que só escorreu até ali, mas ignora a pergunta e responde que gostaria de perguntar algo. E pergunta se ele é um praticante das artes marciais da Montanha Florida. O Wan responde que sim. E o Prota fica feliz por saber que a seita ainda existe. E o Wan chama ele para entrar. Ele começa a explicar que não estão mais aceitando gente de fora, mas que é muito tarde para começar a descer. E diz que a montanha fica muito fria de noite. Quando o Prota entra, ele fica incrédulo por ver o chão de terra. Eles perguntam onde que está o chão de mármore. O Wan vê a expressão ali do Prota, né, e pergunta se tem algum problema. E ele responde que o campo de treinamento é muito bom e bem espaçoso. E tenta se acalmar pensando que é apenas pedra e que deve ter vendido na crise. O Wan pergunta se é só isso, mas então ele vê que até o Palácio Celestial Dourado sumiu. E jogando o verde ali, ele diz pro Wan que tem uma impressão que está faltando alguma coisa ali. E pergunta se nunca teve algo ali. E o Wan responde que também tinha percebido isso antes. E que aparentemente tinha alguns palácios. Mas o Prota só quer saber o que aconteceu ali. O Wan, orgulhoso ali, diz que não é algo que alguém da idade dele deveria saber. E que é embaraçoso dizer isso. É como se fosse uma ferida no orgulho ou algo. E o Prota ali diz baixinho: "Orgulho é o teu cu." Nada não. Enfim, o Wan continua seguindo o caminho e o Prota vai logo atrás dele. E então eles chegam no templo Yu e Wan. E finalmente tem um que parece estar intacto. O Wan bate na porta e abre ela e diz pro Prota entrar e prestar respeito aos ancestrais. Quando o Prota olha pra dentro, ele fica surpreso por algo que não está ali. Que deveria ter um castiçal dourado, o rolo pendurado, escrito à mão pelos ancestrais e as decorações da placa dourada. Até as pinturas desapareceram. E acima de tudo isso, indignado, ele começa a procurar por uma flor que deveria estar
estar ali. Confuso, o One pergunta da flor. E puto, o Prota grita perguntando pra onde que ela foi. O One pergunta como que ele sabe sobre isso. E ele pensa sobre. E responde que tinha uma flor de cerejeira feita de algum metal branco. O Prota com esperança pergunta onde que ela foi parar. E ele diz que venderam, que não tinham nenhum uso pra ela e que não combinava com o templo. O Prota fica desolado e cai no chão. Ele pensando no mestre dele diz que a seita da Montanha Florida caiu. E pensa que os dois artefatos da Montanha Florida, a flor de cerejeira branca da fragrância e a espada divina, eles não são tão chamativos quanto o ouro, mas é bem mais valioso. Eles são artefatos sagrados que é dito conter o espírito de justiça da Montanha Florida. E esses desgraçados venderam ela. O One, preocupado, corre pro Prota e pergunta se ele está bem. O Prota ignora ele e pensa que deve fazer algo antes que faça uma bagunça ainda maior, e implora para entrar na seita e pede para ver o líder. Ele diz que deseja se juntar à seita da Montanha Florida. E com tudo isso voltamos para o presente, onde o Prota está na frente do líder da seita, e o líder diz que ele já deve saber sobre a seita da Montanha Florida, e o Prota concorda. O Prota ali, não acreditando que ele vai deixar entrar tão facilmente assim, ele já preparou toda uma historinha ali para convencer o líder da seita a entrar. A historinha é sobre um tal de Shun Jin, que foi ferido na guerra e socorrido por um lenhador que cuidou dele, e para agradecer ensinou o lenhador artes marciais e tratou como discípulo, e o Prota é descendente do lenhador, e fica todo convencido que é uma historinha perfeita, e de alguma forma ele chega na conclusão que vai ser do mesmo nível do líder da seita. E ele fica preparado, só esperando o líder da seita rejeitar para jogar essa historinha, e então assim ser aceito. E o velho aceita a entrada dele. O Prota fica confuso, porque ninguém esperava isso. E o velho diz que já que quer tanto entrar na seita, pode entrar. O One diz que pensava que não aceitaria mais ninguém entrar na seita, mas o velho nega com a cabeça e diz que mudou de ideia e que talvez seja o destino deles. O Prota, ainda sem acreditar, pensa que ele deveria suspeitar mais de estranhos antes de aceitar que entre na seita. E o velho diz que não importa o motivo, pelo menos ele foi procurar por eles. E que não, eles não espantam pássaros que tentam se proteger da chuva. Eles dão comida para animais que passam fome no inverno. E todo reluzente questiona como que vão rejeitar uma criança que quer tanto entrar na seita. Ele se vira pro One e manda preparar um lugar pro Prota ficar e para preparar a cerimônia de entrada. O One, cabisbaixo, diz que vai preparar. Enquanto isso, o Prota ainda não tá acreditando nisso, que por conta disso a posição dele vai lá pra baixo. E um tempinho ali depois, com o Prota já trajado com a manta de discípulo, ele olha pra roupa e se questiona do que ele está fazendo com sua vida. E olhando pro quarto, ele vê que é igual um daqueles hotéis lá da Índia. Saindo do quarto, ele acha que é um lugar estranho pra estar esperando a entrada da seita. Aparentemente na seita não tem quartos particulares. Os discípulos fazem um contrato com o professor e dividem o quarto com ele. O Prota, metido, começa ali a abrir uma porta pra dar uma olhadinha, pensando que deve ter alguém no quarto. E do nada, alguém pergunta quem que está ali. E assustado, ele fecha a porta rapidinho. Quando olha pra trás, tem um guri perguntando se ele é um bandido. E vocês se lembram, né, que no último vídeo o Prota foi pego espiando ali o quarto do cara, né? Partindo daí, aquele guri repreende o Prota por tentar invadir o quarto do grande sênior. Sim, ele está se referindo nele mesmo na terceira pessoa. Mas de repente o orientador chega ali mandando todo mundo calar a boca e questiona o que eles estão fazendo, porque já está na hora do treinamento e mesmo assim estão arranjando problema. Aqueles guris se curvam para o orientador e se desculpam, mas o orientador ignora e pergunta sobre o Prota. E ele responde, dizendo que se chama Shang Myung. O orientador reconhece ele e diz que ele é um novato que está no dormitório da Flor de Ameixa. E então ele se vira para ir embora e diz pro Prota que já está tarde e manda ele descansar e aparecer no treino amanhã. E manda a rapaziada ir treinar. Aquele guri lá que pegou o Prota, né, no pulo, olha pra ele e o mesmo diz que vai cuidar dele mais tarde. O Prota fica em silêncio enquanto pensa ali que todos eles são os seus sucessores e que vai cuidar muito bem deles, do próprio jeito, mas que isso é problema deles, não é mesmo? Um tempo depois, vemos aquele rapaz mandando o Prota tirar. Mas você me pergunta, tirar o quê? O Prota também fica confuso, tá? Mas pois é, ele manda tirar as queridas roupidas dele. O Prota fica hesitante com essa situação e o guri fica tentando convencer ele, dizendo que é um jeito de deixar homens mais próximos. Lá ele. Uma curiosidade na cara de vocês, tá? Vocês sabiam que tinha um exército muito pica que era formado com relações entre homens? Sim, um exército de homens sexuais. Bom dia eu dou pras mulheres, pros homens eu dou é a bunda. Continuando aqui, o Prota fica ali hesitante, mas o rapaz insiste, ameaça o mesmo, dizendo que ele já está com o saco cheio. O Prota fica com uma expressão ali sombria e questiona sobre o orientador. Quando o rapaz diz que o orientador não treina de noite, o Prota chama a atenção dele e na mesma hora diz pra ele flexionar o
os músculos do pescoço. E só deu tempo dele entender o que o Prota disse mesmo, porque no próximo quadro já tá lá levando uma porrada na cara, mano. Foi com tanta potência ali que fez o cara bater lá no teto. E a rapaziada ali que tava em volta ficando todos chocados, olhando pra aquele guri preso no teto. O Prota, com uma cara ali de psicopata, manda todos vir que ele vai começar com o aquecimento. E geral fica com o cu na mão, né? Provavelmente não tá nem passando o ki no rabo deles. Um tempo depois, o Prota está relaxando, recebendo ali uma massagenzinha relax. E todos os sêniors dele ali estão curvados em sua frente. E o Prota tá lá mandando o cara caprichar na massagem, porque ele está tendo um tratamento diferenciado por ser o grande sênior. E ele responde, sim senhor, e se esforça mais ali na massagem. O Prota chama o Jogu, né, que é aquele guri lá que queria o brioco do Prota. Ele se assusta ali e se levanta com medo, e o Prota diz que não vai machucar ele, que só quer conversar. Então o Prota diz ali que quer fazer algumas perguntas, e o Jogu responde que vai responder tudo que ele sabe. E o Prota começa perguntando sobre o Palácio Celestial Dourado, e sobre toda a bagunça que está à seita da montanha. Caralho, o cara tomou um pau do Prota. Não era bem esse o pau que ele tava querendo, né, mas tomou um pau. Mas enfim, ele começa a responder a pergunta, né, se o Prota já ouviu falar do Santo da Espada da Flor da Meixa. O Prota diz que sim, ao mesmo tempo que ele pensa que é ele mesmo, né. Mas de acordo com os sêniores, né, os orientadores, o Santo da Espada teve um papel fundamental na derrota do Shuman. E depois disso, os demônios da seita demoníaca ficaram putos e começaram a invadir a região de Zogyun e forçaram um caminho até a seita da Montanha Florida, botando fogo em todo o caminho. E por conta dos estragos, não foi possível recuperar a valentia que a seita tinha antigamente. O Prota fica surpreso ali com a história e ele se culpa por a seita da montanha estar desse jeito e fica todo deprê. Agora vemos ali num sonho um cara falando sobre as técnicas da espada, que carecem em um aspecto taoísta e não é poderosa. E ele nem se importaria se essas técnicas fossem removidas da seita. E pergunta pro Júnior o que ele acha. E o Júnior é o nosso Pratinha, rapaz. Esse é o mestre dele, então, né, cara? Ele concorda, né, com o cara, que realmente deveriam tirar essas técnicas. Mas fazer isso é um pouco complicado, porque essas técnicas foram deixadas pelos ancestrais. Mas o Prota procura ali por uma solução, que seria tirar essas técnicas da biblioteca antes que alguém se interesse por elas. O superior do Prota ali fica interessado na ideia dele e diz que vai fazer isso. Então o mestre ali do Prota, ele decide mudar de assunto e diz pra ele que já está na hora dele assimilar as técnicas sozinho e questiona como que ele vai ensinar os seus discípulos. O Prota psicopata esmaga ali o biscoito ou bolacha, vocês que sabem aí, e diz que não tem o que pensar, que vai esmagar todos eles assim que espancar eles até a beira da morte. Eles farão até o impossível acontecer. Depois desse dia, o mestre dele nunca mais tocou no assunto, já imaginamos até o porquê. Agora voltamos ali pro momento atual, com alguém acordando o Prota, e a pessoa que acordou ele, né, diz que o orientador está chamando ele pro primeiro treinamento. E já lá no campo, né, de treinamento, está geral treinando e o instrutor no palco dizendo para os alunos balançarem as espadas. O Prota, vendo ali o treinamento, fica sem acreditar e pergunta que desgraça de técnica é essa. O instrutor lá todo desengonçado, até lembrei eu ali quando brincava com um cabo da vassoura, né, e porra, ficava assim, ó, me sentia foda, tá? O orientador que está lá com o Prota, né, explica que aquela é a técnica da espada do equilíbrio e que é uma técnica necessária para as outras técnicas da seita. O Prota fica perplexo com a técnica fundamental e fica pensando que a técnica é horrível, que é a mesma coisa que ensinar o alfabeto com a gramática avançada. Ele vai em direção lá do campo de treinamento enquanto pensa que essa técnica pode ajudar só um pouco eles e nada mais. E se questiona o quão longe isso pode levar eles. E que se querem fazer desse jeito, tá tranquilo. Mas que pelo menos ensinem direito essa merda, né? Ele olha pra cima, né, pra refletir ali, percebe o lindo céu azul e compara com a seita, porque ambas não tem nada. Foi profunda essa escrita, hein? Porra. E finaliza ali pensando que ele não sabe por onde começar. Então ele chama o sênior ali do lado, né, e pergunta sobre os outros ensinamentos. E o sênior responde que depois da técnica de equilíbrio que eles estão treinando, né, é ensinado a técnica dos 7 sábios. E depois dos 7 sábios, tem a técnica da espada do Lesser King. Caralho, quanta técnica. O Prota não fica muito animado, mas o sênior continua dizendo que depois de todas essas, eles ensinam a grande, fodástica, grandiosa, picuda técnica sagrada da seita da Montanha Florida. A técnica da espada Taiyin Fulmonkspeger. Essa é a pronúncia, caralho. Essa é a técnica ali do sonho do Prota, que o mestre dele tinha dito ali que não valia a pena continuar ensinando, por ser fraca, né? Eu não tinha lido ali o nome da técnica antes, né? Porque, caralho, era o nome dessa porra. Mas continuando, né? O Prota ele fica desolado e lembra do sonho dele concordando com o mestre de tirar essa técnica da biblioteca. Mas eu acho que não funcionou, né? Mas mesmo assim, a técnica que eles estão aprendendo é essa técnica. E se pergunta o que aconteceu com a técnica da flor de ameixa de 24 movimentos. O instrutor grita, né? Mandando os dois tagarelas ali calarem a boca, né? Parar de falar e subir
ali no palco. Porra, cara, eu pensei que o Prota ele ia descer o cacete de alguém, mas essa obra aqui tá muito pacifista. Mas um tempo depois, né, já de noite lá no dormitório, o Prota chama ali pelo Jogu, que fica já todo se cagando, né? Ele ficou traumatizado. E o Prota diz pra ele relaxar e pergunta se pode pedir um favor. E o Jogu fala que é tranquilo e questiona o que seria, né? E o Prota pede pra ele avisar geral ele pra estar acordando 5 horas da manhã e irem lá pro pátio. E pede pra ele preparar alguns itens que ele vai falar. E o Jogu ele fica concordando com o Prota. E por fim, pede pra ele preparar 5 pessoas de um tipo específico que a gente não fica sabendo. E então o Jogu, confuso, né, questiona se ele realmente quer que prepare esses. O Prota ali todo reluzente, mas um pouco ameaçador, né, pergunta se ele acha que não consegue, mas pode jogar essa brincadeira aí no peito do Jogu, né, que ele vai matar. E depois o Prota manda ele ir embora. E ele fica lá parado, vendo o Jogu indo embora, enquanto pensa que todos os aprendizes são uns bostas, que não tem talento físico e nem técnica, mas dentre esses ele consegue controlar o talento. E atualmente nenhum dos discípulos é talentoso o suficiente, mas... Então ele se lembra lá do Jogu e finaliza, né, de pensar ali que precisa começar de algum lugar, e ele vai começar educando os sêniores dele. Já às 5 horas da manhã, todos os discípulos ali estão reunidos, e um deles se manifesta revoltado por um júnior reunir eles 5 horas da manhã, enquanto isso, o Jogu ali está pensando que eles não estavam na noite passada, senão eles entenderiam por que estariam ali, né? Mas porra, 5 horas da manhã também é foda, né? Vai tomar no cu. E do nada ali o Prota, né, aparece e questiona aquele cara que estava reclamando se ele é o júnior de quem ele estava reclamando. O guri ali fica confuso, né, porque é uma criança, e grita com ele dizendo que é isso mesmo. Você está reunindo os seus sêniores às 5 horas da manhã? Você não aprendeu a respeitar seus superiores? O Prota fica calmo e todo reluzentezinho ali e age simpaticamente com o cara e se desculpa e diz estar errado, e pra poder estar se desculpando com isso, ele pede pra estar tendo uma conversa lá dentro da pensão. E o Prota ali começa a empurrar todo mundo lá pra dentro. Todo mundo não, né? Provavelmente é só aqueles que ele não bateu no outro dia. E então ele fecha a porta. E antes da tempestade, né, vem a calmaria. E o pessoal ali que ficou lá fora ficam todos ansiosos. Eles notam que a pensão está começando a tremer. E então todos saem da pensão correndo com medo. Meu Deus do céu, se fuderam todos. E todos ficam alinhados ali, posturados. E o Prota pede para todos ficarem em silêncio para não estar acordando ali os orientadores. E animado, o Prota declara que todas as manhãs, às 5 horas da manhã, eles vão treinar juntos. Um tempo depois, né, o sol começa a nascer e iluminar ali o quarto do orientador. E ele nota alguma coisa. E aparentemente alguém deveria dar saudações para ele de manhã e não foi. E isso quer dizer para ele que todos ainda estão dormindo. Se levantando da cama, ele acredita que estão dormindo ainda por conta do rito de passagem que eles fazem com os discípulos novos. Cara, esse rito aí de passagem tem que chamar a polícia, tá? Porque, meu Deus do céu. O orientador sai ali do quarto dele e vai atrás da gurizada, pensando que vai macetar todo mundo. Ele chega na frente da pensão e encontra todos acabados caídos no chão. Uma cena de guerra mesmo, tá? Com direito aos discípulos ali pedindo por ajuda e pela mãe. Ele surpreso, né, por encontrar eles nessa situação e pergunta por que caralhos eles estão assim. E ele pergunta pra todos, o que caralho está acontecendo? Ele olha lá pro guri, né, todo acabado e questiona o que aconteceu. Mas de vez de responder, ele olha pro amigo e todos eles hesitam de responder ali ao orientador. O orientador ele fica confuso por estarem hesitando. Ele olha ali pro lado, vê o Jogu todo acabado também. Porém, o mais importante que isso, na frente dele está o nosso Protinha, o guri novo da seita, levantando 2 pedras do tamanho dos meus ovos. E o Prota tá lá tranquilão fazendo agachamento. Porra, o Prota virou crossfiteiro, tá? Respirando fundo e levantando. Caralho. Olha ali, ele tava contando e essa daí foi a 10.085 vezes. Como se fala isso em descritivo? Esse daí é o famoso treinamento pra segurar a barra que é gostar de você, bebê. Então o Prota ele percebe ali o orientador na frente dele, todo acabado, todo encaveirado. Olha lá, coitado, desnutrido, guri. Então o Prota chama pelo grande Sasuke, né, que é o orientador. O orientador ele fica surpreso com o Prota se exercitando desse jeito. Ele até percebe que ele está tremendo por tanto esforço que ele está fazendo. Então o orientador ele chama o pessoal que estava tudo lá treinando e pede pra trazer água pro Prota imediatamente. Mas o Prota ele fica todo ali modestinho, né, falando que não precisa, tá tudo bem com ele. Um tempo depois, né, o Prota já tá bebendo aquela aguinha e o orientador diz que já que ele já saciou a sede, ele pede pra ele tá contando o que aconteceu ali. O Prota todo sorridentezinho diz que não aconteceu nada, que era apenas um exercício matinal que todos decidiram fazer juntos a partir daquele dia. Como era o primeiro dia, talvez eles tenham se empolgado um pouco demais e acabaram ficando assim. O orientador ali pra trás, né, os caras lá todos negando com a cabeça
cabeça. E ele pergunta, isso é porque esse cara empolgado? O Prota já dá aquela encarada lá pra eles, já param, já ficam todo arrepiado. E o orientador ainda continua confuso, né? Pensando ali, o que nós temos aqui? Por que todos estão agindo assim, tão assustados, né? Com relação a essa criança. E ainda se questiona que todos eles são discípulos da seita do Monte Ruá, que acabou mudando, né? Por conta ali. Antes era a montanha da seita Florida, né? Mas eles mudaram pra seita do Monte Ruá. Então se eu falar Monte Ruá, é a monte da seita Florida. O orientador fica pensativo se ele deve dar uma advertência pro Prota ou não. E então ele diz pro Prota que como ele ousa fazer isso, porque o dormitório da Flor da Ameixeira tem o seu próprio regulamento. E pergunta quem disse que ele poderia estar sacrificando o tempo de sono pra poder estar treinando. O Prota fica encarando ele ali em silêncio, não diz nada, com o potinho ali na mão. E diz que então ele vai parar, já que não pode. O orientador ele fica confuso, porque não era o que ele tava esperando do Prota. Então ele pensa que ele vai focar na parte ali que ele ameaçou os sêniores dele. Mas o Prota ele fica com uma carinha toda inocente e sorridentezinho pra ele, que daí, né? Ele vai desistir de estar tentando dar advertência pro Prota. E além disso também, ele vai deixar aparecer ali que os sêniores dele são todos os idiotas. E ele pensa, né, que todos já são idiotas por terem sido pressionados por um novato. Mas ele também se tornaria um idiota porque é ele que ensina esses idiotas. Então o Prota ali interrompe o silêncio dizendo que é 1 mês. Pede pro orientador dar apenas 1 mês pra ele. E então ele vai estar certificando de trazer resultados dentro de 1 mês. E então Shang Myung, ele diz que ele considera muito a determinação dos sêniores dele. E ele respeita de verdade por isso. E eles tudo acabado lá no chão. E mesmo que tenha sido uma sessão muito puxada de treino, nenhum deles reclamou disso. Então ele grita pra todo mundo, não é verdade, pessoal? O pessoal lá quase vomitando, morrendo, respondendo que sim. O orientador, ele encara o Prota e considera essa situação como que ele tá querendo provar que nenhum deles vão ir contra o novato. Ele se questiona de onde esse guri veio. Ele tomou o controle total dos discípulos da 3ª classe, mas ele não pretende usar esse controle para nada mais do que treinar. Então o orientador responde ali pro Prota que não será nenhuma tarefa fácil pra ele também. Então porque ele insiste em treinar toda manhã, o Prota encara com ele com um sorriso e responde que nós podemos nos tornar plenamente fortes com os ensinamentos do grande Sasuke, mas nós podemos acelerar o processo com mais esforço da nossa parte. Então é justo nós sacrificarmos algumas horas do nosso sono para poder treinar. O orientador ele fica surpreso com essa resposta e conclui pensando que ele acha que não precisa de nenhum motivo para o processo de treinamento deles e pergunta para ele qual que é o aspecto mais importante quando se trata dos seus sêniores. E então o Prota responde que é a cortesia e que ele vai estar considerando as palavras dos sêniores dele como as do próprio céu. E então o orientador ele acredita que o Prota não menospreza os sêniores dele, mas ao invés disso ele também dá uma cortesia em relação a eles para manter a hierarquia. Ele é um verdadeiro discípulo. É isso que ele pensa, coitado. O cara mais iludido que, olha, ele dá um sorrisinho, se vira pra ir embora. Olha pros discípulos dele no chão, todo acabado, todos miudidos ali, e então grita pra eles: em pensar que vocês seriam voluntários a participar dos treinos ao amanhecer, estou muito impressionado com a determinação de vocês. Se vocês continuarem com esses esforços, vocês irão definitivamente serem capazes de adquirir grandes resultados. Vocês devem continuar fazendo isso. O pessoal já fica ali confuso. Um tenta se manifestar ali pra pedir por ajuda e ele mete o pé e vai embora. Eu acredito que o Prota não tenha gostado muito dessa situação, porque ele já tá lá estalando os dedos, olhando com uma cara psicopata pra eles. E então ele diz lá pros sêniores que não é como se ele tivesse dito que mataria eles ou algo do tipo. E pergunta se eles não querem ter uma conversa dentro do dormitório. O cara lá que tava pedindo pra ajuda já tá se tremendo todo, sabe que ele se fudeu legal, tá? Nossa, mas já corta ali já pra todo mundo sendo bagaçado, eu acredito, né? Porque, puta merda, tá todo mundo gritando lá. E alguns dias se passaram depois desse treinamento. E o Protinha está lá cultivando a aura dele. Enquanto ele cultiva, ele fica pensando que ainda que seja pequeno e fraco, o Dachan está começando já a se estabelecer. E durante o tempo que o Prota ficou naquela seita, ele descobriu mais sobre a situação que está ao Monte Ruan. Então ele começa a recapitular sobre a situação. Primeiro ele começa a pensar sobre o dormitório da Flor da Ameixeira Branca, que é um lugar como ele já esperava, era como um dormitório privado, que foi feito às pressas devido à falta de pessoas para formarem contratos de discípulos e mestres uns com os outros. Outro ponto, o líder da seita é a linhagem 1. Deixando ali de fora as personalidades deles, ele conclui que eles são fracos, que a força deles nem se compara à força que era a seita do Monte Ruan há um século atrás. E com isso, os discípulos também
também são terrivelmente fracos. E no topo disso, a maioria dos discípulos da terceira classe entrou na seita para fazer conexões sociais. Mas agora isso já não é mais importante ali pro nosso querido Protinho. E ele já está com toda uma aura azul ali. Mas você sabe por que isso não importa mais? Porque o grande Chung Myung está aqui, rapaz. Pega, que vai carregar essa bagaça aí nas costas. Ele finaliza ali a cultivação e já começa a se levantar. E ele pensa que tornar a seita do Monte Huan a mais pica de todas já não é mais um sonho inalcançável. Agora no refeitório a gente vê lá um dos discípulos tentando pegar ali uma plantinha se tremendo toda e acabando deixando cair porque não consegue aguentar a força daquele negócio, porque está acabado com o treinamento. Ele fica puto e grita para todos ouvirem: nós não deveríamos treinar até um ponto em que nem conseguimos comer nossa própria comida. Ele chama lá o Jogu e pergunta porque ele não fala lá com ele, que eles não estão conseguindo usar os rachis por dias, e isso está deixando eles loucos. O Jogu ele abaixa a cabeça e responde que eles falam demais, e questiona se ele acha mesmo que o sênior dele é um garoto de recado, e ele responde que não é como se o Chung Myung está evitando todos eles. Então pergunta, por que eles não vão falar com ele? Então ele se levanta e chama aquele garoto, né, que tava fazendo uma massagem lá no Prota, e ele pergunta se ele pode conversar com ele por um tempo. E ele responde que é claro, né, tá tudo bem. No lado de fora o Jogu tá esperando o sênior dele pra poder estar conversando. O sênior de Jogu se aproximando pergunta se ele está aliviado, mas Jogu ele ignora a pergunta e pergunta o que ele acha da seita do Monte Huan. E o sênior responde que essa é uma pergunta bem difícil de responder, mas Jogu continua: estará tudo acabado pra mim uma vez que eu decida voltar para minha terra natal. Mas pra você, sênior, você não está planejando passar o resto da sua vida na seita do Monte Huan? O sênior responde que sim, que ele está certo. Então fica um silêncio por um momento e o Jogu diz que realmente ele pensava que a seita do Monte Huan estava acabada. E o sênior diz pra ele não ser tão desrespeitoso, que isso não é algo que você deveria falar tão facilmente. Mas então o Jogu revela que ele mudou de ideia por conta do Chung Myung, e depois que ele chegou, mesmo tenha sido forçado a isso, depois dos treinamentos ele acabou pensando que ele nunca tinha se esforçado tanto a esse ponto no que ele se refere ao treinamento. E ainda assim aquele novato, ele nem sequer deu sinais de estar cansado enquanto estava treinando, bem mais intensamente do que a gente, e eu quis dar o meu melhor depois de ver aquilo que ele fez. Então ele se vira pro sênior dele e diz: eu quero dar o meu melhor para me tornar um mestre de um calibre capaz de liderar o mundo inteiro. O sênior fica feliz com a resposta dele e diz que sim, que ele também compartilha dos mesmos pensamentos. E olha lá em cima quem tá bisbilhotando essa conversinha, com certeza, né? Chung Myung sempre vadiando essa porra aí. Não, mentira, vadiando também não, né? Coitado, o cara estava sofrendo. Focando lá no Chung Myung, ele se deita na árvore ali e finalmente mais 2 pra conta. Então ele começa a pensar que o Gun também foi bem fácil de convencer, mas que ainda tem um caminho longo a trilhar. Então agora, de repente, alguém começa a gritar: apareça aqui, líder da seita. E por conta desse grito, o Prota vai na onda e ele pensa também: sim, o líder da seita deveria aparecer e... hã? E o barulho começa a ficar mais alto. Alguém batendo no portão ali da seita gritando: abra, abra, abra agora mesmo. Porra, mas eles abriram no chute também essa merda, né? Um cara ali no portão começa a gritar: apareça aqui agora, líder da seita. Vamos entrar. E o pessoal ali começa a entrar procurando pelo líder, mandando todo mundo sair do caminho. Enquanto o orientador dele está lá: vocês não podem fazer isso aqui. Eita, começa um fuzuê lá. E o Prota lá em cima só pensando: caralho, eles arrombaram o portão da seita do Monte Huan? O que diabos está acontecendo? Mas os caras lá embaixo estão puto, tá? Falando que já esperaram o suficiente, que eles não podem mais estar esperando. E questiona ainda, tá? Quando que eles vão estar pagando ele? Eita senhor, o Prota ali fica chocado sabendo que o Monte Huan tá endividado, fudido. E o Prota fica torcendo pra que eles não estejam com dívidas nessa situação.